Sejam bem-vindos. Estamos iniciando a semana, primeiro dia, muito sol, muito calor, piquenique da igreja. Que a alegria que começou esse dia, onde tivemos passeando, que se estenda por toda a semana. Que possa ser uma semana de muitas bênçãos nas nossas vidas. Já gostaria de convidar a igreja para amanhã à noite, amanhã às 19h30, na Câmara Municipal de Jacareí, vai ter uma sessão especial sobre liberdade religiosa. E o pastor está convidando e convocando para que nós estejamos lá amanhã às 19h30, prestigiando. Liberdade religiosa é uma coisa que para nós parece que não tem tanta importância. Nós estamos aqui, temos uma igreja, podemos orar, podemos falar de Deus em qualquer local, em qualquer horário, mas liberdade religiosa é uma coisa importante, irmãos, que nós precisamos lutar muito para que nós não venhamos a perder, que nós precisamos estar preocupados com isso. Nós temos esse privilégio de morarmos num país em que existe essa liberdade e não podemos perder esse privilégio. Em muitos países do mundo, isso não acontece. E amanhã às 19h30, na Câmara Municipal, os que puderem, seria muito bom que estivessem presentes, prestigiando a essa sessão. E vamos nos preparar para o próximo domingo, é o batismo da primavera. Vai ser um domingo muito especial, já temos mais de 10 batizandos. Vai ser um domingo de festa, domingo onde as famílias vão ter motivo muito especial para comemorar, e a igreja como um todo. Vai ser uma noite de festa. Tragam convidados, compareçam, prestigiem. Pastor Ezequias, que vai estar pregando e fazendo o batismo. Então, domingo que vem já é um dia que anotem nas suas programações para não esquecerem. E que nós possamos ver essa igreja cheia num dia de muita festa. Vamos falar com o nosso Deus, sentados mesmo como estamos. Pai amado, aqui está o seu povo, Senhor. Reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador, mas mais do que tudo, o Senhor é o nosso Pai amado. E nós te damos graça por isso, Senhor Deus, de poder chamá-lo de Pai. Aqui estamos, no início de mais uma semana, Senhor, que para nós é uma incógnita. Mas nós sabemos que tudo está nas tuas mãos, e o Senhor tem o controle sobre tudo. E isso nos dá tranquilidade e a certeza de que aconteça o que for, o Senhor estará conosco. Que nós possamos sentir, Pai amado, a cada minuto a tua presença, a tua direção em nossas vidas. E agora suplicamos que o teu Santo Espírito esteja nesse culto. Nós queremos te adorar, nós queremos te louvar. E que tudo seja feito para a tua honra e a tua glória que nós suplicamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E vamos iniciar o culto louvando ao nosso Pai. Olá, boa noite a todos os irmãos. Estamos muito felizes de estarmos aqui juntos para adorar e glorificar o nome de Deus. Estamos no começo de uma nova semana. Vamos ter muitos desafios. Já tivemos o primeiro dia da semana, estamos no fim dele. E para a gente conseguir, assim, em face a todos os desafios, a gente entender a vontade de Deus, a gente tomar uma decisão que seja a mesma decisão que Deus tomaria, a gente precisa ter um contato especial com Deus. A gente tem que se acostumar a ficar perto dele, entender a sua voz para agirmos da maneira como que deveríamos agir, né? E muitas vezes a gente toma a nossa vontade assim acima da vontade de Deus. E para isso agora vamos externalizar o nosso momento assim de louvor. Vamos cantar que nós queremos ter Jesus conosco. Nós queremos ter Jesus no nosso coração, junto conosco, no nosso coração, e participar dessa semana com muitas vitórias, que Deus vai nos dar muita força. Então vamos cantar agora um hino chamado Quero Ter Jesus Comigo, número 400. Vamos cantar sentados mesmo comigo.
passo que a gente vai buscando a vontade de Deus, Deus vai abrindo nossos olhos. Ele vai nos mostrando a vontade dele. E nesse momento nós vamos cantar o número seguinte, 401. Abre, Senhor, os olhos meus. Que esse seja o nosso pedido nesse momento, para esse culto, para toda a nossa vida. Agora vamos cantar em pé, por gentileza. Vamos cantar o hino de número 150, Não Desistir.
Diante desta realidade, que Jesus vem logo, a Bíblia nos apresenta no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, um conselho maravilhoso. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos nos ajoelhar e conversar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te rendemos, porque somos teus filhos, amados, queridos, resgatados pelo sangue do teu Filho amado Cristo Jesus. Estamos aqui nesta noite, Senhor, porque apesar de estarmos vivendo neste mundo de pecado ainda, onde o mal prevalece em toda parte, nós não pertencemos a este mundo. Nos ajude, Senhor, a não adotarmos as práticas deste mundo na nossa vida diária, Senhor, nos nossos costumes, a não falarmos as palavras que são próprias do mundo, a não comermos a comida que é própria do mundo, a não nos vestirmos como o mundo se veste, Senhor. Mas que a nossa mente esteja voltada para aquilo que te agrada. Que a nossa vida, Senhor, seja uma demonstração da tua vontade para os teus filhos. Estamos aqui nesta noite, Senhor, para sermos renovados espiritualmente, através deste culto racional, Senhor. Tua palavra será apresentada neste momento. O Senhor quer falar à nossa mente, à nossa razão. Para tanto, Senhor, derrame uma porção completa do teu Santo e bom Espírito, atuando poderosamente na mente de cada um, cada filho teu que aqui está. Atuando também, Senhor, na mente do pregador que o Senhor escolheu para repartir o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus, nós pedimos e desde já agradecemos e confiamos em Ti. Amém, Senhor. Sei que sabes o melhor pra mim. Prostrado te encontro quando estou ajoelhado, onde o pecador começa a crer. Mais alto Filho de Deus, Ele ia ser
mais anjos para cumprir a promessa. Eu só preciso orar e nunca mais estarei só. Agradeço, porque eu sei que não mereço, Senhor. No mais alto lugar, mais alto lugar, reina o Filho de Deus. Ele envia seus anjos para cumprir a promessa. Eu só preciso orar e nunca mais estarei só. Eu não posso entender o porquê de tanta dor, mesmo sem merecer, sem perdão. No mais alto lugar, mais alto lugar, reina o Filho de Deus. Ele envia seus anjos para cumprir a promessa. Eu só preciso orar e nunca mais estarei só. Eu só preciso orar e nunca mais estarei só. Nunca mais estarei só. Mais alto estarei só. Mais alto nunca mais. Pode ser que alguns dos nossos membros ainda não conheçam. Quem vai estar trazendo a mensagem para nós essa noite é o pastor Wilson. É o pastor auxiliar da nossa igreja. Está há pouco tempo conosco e talvez alguns ainda não conheçam. Pastor, novamente seja muito bem-vindo e que Deus use novamente para trazer a sua mensagem. Boa noite, a igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja estabelecido no teu coração, amém? Te convido assim, do jeito que você está, a baixar sua fronte para fazermos uma breve oração. Oremos. Senhor, obrigado por nos trazer a este lugar santo. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós de uma maneira especial durante todo esse dia. E agora que nós estamos neste lugar, que é um lugar que nos traz paz e felicidade, te pedimos em nome de Jesus que fale conosco através da tua palavra. Preenche o nosso coração, venha preencher, Senhor. Se o nosso coração neste momento está passando, tem alguma coisa que faz com que ele fique vazio, preenche com o teu amor e com a tua palavra. Obrigado. Obrigado porque o Senhor vai falar conosco nesta noite. E te pedimos, Senhor, fale em digital conosco, em nome de Jesus. Amém. Convido a você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25. Essas noites de quarta-feira
está tendo esse estudo, essa série de Apocalipse, o Código Profético, com o pastor Arilton Oliveira, está sendo uma bênção. E os meus olhos estão tendo a alegria de ver o resultado disso. As pessoas que eu tenho visitado têm falado maravilhas. E levo boas novas, e trago boas novas para a igreja. Pessoas têm tomado as suas decisões. Tem pessoas que já estão falando de batismo. O Espírito Santo está atuando de uma maneira poderosa. E as pessoas têm falado, demorou para eu conhecer essa verdade, e agora que eu conheço essa verdade, não vou mais soltar. E elas falam isso comigo com alegria. E eu acabo vendo isso com alegria também. Porque eu estou fazendo parte disso. E eu louvo a Deus por isso. E peço para vocês, continue orando pelas pessoas que estão assistindo. Continue orando. Porque o Espírito Santo está sendo derramado de uma maneira poderosa e as pessoas estão tomando as suas decisões. E quero agradecer aqui em público o irmão Luiz, que ontem esteve me acompanhando em 2 igrejas. Teve a paciência de ouvir 2 sermões no mesmo dia, o mesmo sermão. Mas fica tranquilo, irmão, que não vai ser o mesmo sermão, viu? Fica tranquilo que não vai ser o mesmo sermão. Tive a alegria de ter o irmão Luiz comigo ontem. Nós visitamos 2 igrejas e conheci novos irmãos e louvo a Deus por isso. Mateus capítulo 25, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, aonde é o relato da parábola das 10 virgens. E começo lendo assim, todos encontraram? Todos encontraram? Ok? Posso começar a ler? Então vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O verso 2. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e a que estavam apercebidas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegou as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13, para finalizar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa parábola que nós acabamos de ler, ela faz parte do sermão profético de Jesus. E esse sermão profético de Jesus, ele tem o seu início lá no capítulo 24. E lá diz assim que Jesus, ele tendo saído ali do templo, ele saindo ali, se aproximando, os discípulos chamam a atenção de Jesus para a grande construção do templo. E falou: que maravilha! E Jesus dá uma resposta para os discípulos, dizendo: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. De tudo isso aí que vocês estão olhando, não vai sobrar pedra sobre pedra. Sabe, quando Jesus ele disse isso acabou trazendo uma coisa simples. Os discípulos eles ficaram com aquela pulguinha atrás da orelha, falando: mas por que ele está falando isso? E lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava lá em particular, os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, fala para a gente, quando é que vai começar essas coisas? E Jesus ele começa a descrever os princípios das dores, fala sobre a vinda do Filho do Homem, e ele começa a fazer uma sequência de parábolas, até chegar a essa que nós estudamos. E nós vamos se atentar para essa daqui, para essa parábola das 10 virgens. O que ela tem a ver com nós? O que ela tem a ver com cada um de nós hoje? O que ela tem a ver? Interessante que Jesus ele já começa falando assim: o reino dos céus ele é semelhante a 10 virgens que saíram para encontrar com o noivo, levaram as suas lâmpadas. Veja, quando Jesus aqui está dizendo isso, 10 virgens, alguns comentaristas eles dizem que uma sinagoga, para ela chegar a ser fundada, tinha que ter pelo menos 10 pessoas, no mínimo 10 pessoas. Aqui na numeração, aqui no número, Jesus ele não queria levar uma coisa muito profunda nessa questão do número. Mas aqui ele pegou esse número 10, ele dividiu em 5 nécias
e 5 prudentes. 2 grupos, 5 nécias e 5 prudentes. Aí ele começa a dar a característica das nécias e das prudentes. A característica, a diferença, as duas eram iguais em uma coisa: tinham a lâmpada. Elas tinham a lâmpada, eram iguais, mas tinham uma diferença. E qual que era a diferença? Uma levava um azeite a mais. Uma levava azeite a mais. Quando a gente pega e pega um versículo e a gente ajunta com o outro, lá em Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E se a gente trazendo isso aqui como lição para nós, dizendo que as 10 tinha a luz, ou seja, este grupo tinha a palavra de Deus que iluminava a sua vida. E para iluminar a vida, tinha que ter pelo menos um pouco de azeite, porque a lâmpada antigamente ela tinha que ter um pouco de azeite, ela tinha um pavio, acendia e iluminava. Então tinha um pouco do azeite. Então quando vê esses 2 grupos, os 2 grupos são iluminados pela palavra de Deus. E essa parábola das 10 virgens é para nossos dias, é para você e é para mim. É para você e é para mim. E o que Jesus está dizendo assim, um pouco antes da minha volta, do grupo que estará me esperando, dentro desse grupo, terão 2 grupos. Terão 2 grupos. A coisa que é bem parecida entre esses 2 grupos, é que a palavra de Deus vai iluminar a sua vida. Vai iluminar a sua vida. Vai guiar o seu caminho. Mas a grande diferença é que, desses 2 grupos, um grupo, ele vai estar o quê? Com uma porção dobrada do azeite, do Espírito Santo. E onde nós encontramos na Bíblia que o azeite é o Espírito Santo? Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4 diz que faz essa analogia com o Espírito Santo, com o azeite, e fala, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o que diz? Diz assim, que este grupo que vai estar sendo iluminado, os 2 grupos são iluminados, mas tem um grupo que vai estar buscando mais. Não vai estar satisfeito somente com aquilo que tem, com a informação que tem. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Ter informação é bom. Você conhecer da palavra de Deus é muito bom. Mas não se sinta que isso seja suficiente na sua vida. Busque a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz com que as palavras da Bíblia, a palavra sagrada, ela faça um efeito na sua vida. Ela entra no seu coração e transforma. Porque quando você lê e a palavra não transforma a sua vida, está faltando alguma coisa. Está faltando aquela chama. Sabe quando você lê a Bíblia e ela começa assim, a arder no seu peito, dá aquela felicidade? Quem faz essa obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele faz essa obra. Você começa a ler, aquilo te dá uma alegria, o peito começa a arder de alegria, e você falando, nossa, que verdade maravilhosa. E é isso que eu estou encontrando com as pessoas que eu estou visitando. Eu estou falando, nossa, que verdade maravilhosa, por que eu não conheci isso antes? É o Espírito Santo que está ali, fazendo com que essa palavra, a palavra de Deus, faça uma obra maravilhosa. Antigamente, quando eu li a Bíblia, ela não tinha sentido para mim. Mas agora ela tem. Porque o Espírito Santo trabalha. E é assim. A diferença é que uma buscava, eu tenho conhecimento. Uma dizia, eu tenho conhecimento. E esse conhecimento que eu tenho está bom. Sabe, esse conhecimento que eu tenho está bom, já é suficiente para mim. E acha que está tudo bom. E aí o que fica? Estagnado. Não sobe mais. E uma caminhada cristã, a gente não pode ficar parado sempre na mesma linha. A caminhada cristã, a caminhada da santificação, ela é crescente. Você começa num ponto, porque a luz do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, 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 até se tornar de perfeito. Então o caminho da santificação é, você conhece uma verdade, você conhece uma luz, e você vai crescendo nessa luz. E você vai crescendo, você vai crescendo. A gente não pode acostumar com aquilo somente que nós temos. Porque na própria eternidade a gente vai continuar estudando os mistérios de Deus. Continuaremos estudando os mistérios de Deus. Então não podemos acostumar. O que acontece que é um grupo, que é o grupo quando Jesus está dizendo as nécias, é aquele que acostumou. Tem a luz da verdade, a luz está brilhando, mas está estagnado. Não cresce, não busca um conhecimento maior, não busca a presença do Espírito Santo, não ora mais. Sabe, tem gente que ora, mas às vezes se sente tão fraco e começa a dizer assim, irmão,
por favor, ora por mim. Eu preciso que o Senhor ore por mim. Mas a própria pessoa não ora por ela. A pessoa não ora por ela. A gente não pode ficar vivendo só a experiência do outro. Não podemos somente viver a experiência do outro. Ontem, estive pregando em 2 igrejas, nós estávamos pregando ali sobre Jó. Jó, quando Jó diz assim no final do seu livro, capítulo 42, verso 5, eu conhecia Deus de ouvir, mas hoje os meus olhos veem, o contemplam. Jó, ele conhecia Deus daquilo que as pessoas falavam para ele, mas ele não tinha aquela experiência profunda com Deus. Não tinha aquela experiência profunda com Deus. Nós não podemos viver a experiência do outro, nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. A própria experiência com Deus. E uma coisa, quando eu entrei para a igreja, eu sempre pedi assim, eu quero ter uma experiência contigo. Um dia que eu fiz esse pedido, eu não estava fazendo teologia ainda, mas estava comportando. Eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Eu fui dar uma oferta numa delegacia e acabei ficando preso um período da manhã toda. E aí, quando eu estava lá, ele estava averiguando tudo aquilo que eu estava fazendo, e eu fiquei sentado esperando eles lá. Eles fizeram ligação para todas as pessoas que eu tinha vendido, e na hora que eu estava sentado lá, eu fiquei pensando, tá vendo? Vai pedir uma experiência com Deus. Às vezes a experiência com Deus, ela vem não do jeito que a gente quer, né? Não do jeito que nós queremos. Mas dali eu aprendi muitas coisas. Dali eu aprendi a ser perseverante, aprendi a confiar, e depois mais coisas. Quando eu estava fazendo teologia, foi acontecendo mais e mais coisas comigo. Num outro momento eu passo para vocês, vou compartilhar com vocês. E aí, voltando, então, no verso 4 diz assim, que as prudentes, além das lâmpadas, elas levaram azeite consigo. Tinha azeite, tinha uma providência, porque naquele costume, no costume do casamento da época de Jesus, o noivo, geralmente ele não demorava para passar, e as virgens ficavam esperando, as convidadas elas ficavam esperando o noivo passar, e geralmente ele não demorava. Mas aqui no contexto, quando Jesus ele começa a falar essa parábola das 10 virgens, eles neste momento, ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele estava contemplando um casamento judaico, e aí ele começou a dizer isso para os discípulos, e os discípulos entenderam o que Jesus ele estava querendo dizer, porque ali ele estava usando o contexto, ele estava usando o momento, e aí ele diz assim, que elas levaram azeite consigo, elas estavam preparadas, não sabemos se o noivo vai demorar ou não, nós não sabemos quanto tempo Jesus vai demorar para vir. Não desistir, foi o hino que nós cantamos no início, não desistir, Cristo ele vai voltar, mas nós não sabemos quando ele vem. O que nós devemos fazer é estar preparado para a volta de Jesus, e essa preparação, e a gente está buscando estar sempre na presença de Deus, ter a porção do Espírito Santo, porque é Ele que vai me direcionar, é Ele que vai me direcionar. E aí, no verso 6, diz que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Esperaram, e o noivo demorou. Não está falando que só um grupo dormiu, está falando que os dois dormiram. Os dois grupos dormiram e descansaram. Nós estamos vivendo uma das piores épocas de toda a história. Uma das piores épocas de toda a história. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Só que acontece é que as coisas estão acontecendo, e muitas vezes eu e vocês nós estamos dormindo. A gente pega um relato, quando Jesus ali próximo de morrer, ele sabendo o que ia acontecer, ser crucificado, Jesus ele precisava de oração, precisava orar e precisava de oração. Jesus ele pega 3 discípulos e fala assim, leva até o Monte das Oliveiras, leva junto com ele e diz assim, vocês 3 vão ficar aqui e vocês 3 vão orar, certo? Eu vou para lá e vou orar, mas orem, vigiem e orem, porque vocês não sabem o que vai acontecer, orem. Jesus ele foi lá e começou a orar. Jesus começou a orar, foi orar. Quando Jesus ele volta, ele encontra os 3 discípulos orando, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele encontra os 3 discípulos dormindo. Jesus, puxa vida, vocês não podem ficar um tempo orando. Vou voltar para lá, vou orar. Quando eu voltar, eu quero ver vocês orando. Orem. E Jesus novamente foi. Começou a orar, orou, passou ali aquela angústia em oração. Pai, afasta de mim esse cálice,
mas todavia seja feita a tua vontade. E voltou. Quando ele chegou lá, viu os 3 discípulos dormindo novamente. E Jesus mais uma vez lhe chama a atenção. Naquele momento, Jesus ele queria que eles orassem pelo próprio Senhor Jesus, mas que eles orassem por ele também, porque eles não sabiam o que ia acontecer. E tanto é que quando aconteceu, o que eles fizeram? Eles fugiram. Eles fugiram. E novamente Jesus falou: fique aqui, fique em oração. Eu vou novamente orar. Vocês precisam orar. Por favor, orem. E Jesus foi, começou a orar. E a oração de Jesus foi tão intensa, que no final da oração veio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio, o consolou, ergueu novamente. E Jesus voltou, já fortalecido, para aquilo que estava fortalecido para aquilo que viria. E quando ele chegou, ele viu os 3 discípulos orando. Vocês estão aí orando? Acabou o tempo de vocês. Veja que lá vem. E aí aconteceu o que aconteceu. Eles acabaram fugindo. E o que acontece é que o momento que nós mais devemos buscar a presença de Deus, muitas vezes nós estamos dormindo. Não estamos buscando. Muitas vezes nós sabemos o que vai acontecer lá na frente, porque Deus já revelou o que vai acontecer. E nós estamos dormindo. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Isso aqui é o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite. Ellen White, ela teve uma visão, e você encontra isso nos primeiros escritos, que ela viu o povo de Deus andando num caminho estreito, e nesse caminho estreito, lá na ponta estava Jesus, Jesus com seus braços abertos, com a sua face gloriosa, e o povo caminhando, e de um lado ao outro tinha trevas, e o povo caminhando em direção a Jesus. Só que no momento dessa caminhada, dessa subida, tinha alguns que diziam assim: eu não aguento mais, eu vou parar por aqui, eu não aguento mais caminhar isto, eu não vou conseguir chegar. E neste momento Jesus, de lá, ele erguia as suas mãos, a sua mão brilhava, iluminava aquela pessoa que estava dizendo que não conseguia, e ela retomava suas forças e continuava caminhando. Só que alguns não conseguiam olhar para frente e caíam em trevas. E lá neste livro está dizendo que quando caía em trevas era para nunca mais voltar. Nesse clamor da meia-noite. E isso foi dado lá em 1844, lá atrás, o clamor da meia-noite. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Eis o noivo, sai ao seu encontro. E neste momento, quando foi chamado, foi falado que o noivo viria, todas elas se levantaram. E aí sim, veio a diferença entre os 2 grupos. Aquele que não tinha azeite percebeu que a sua lâmpada já estava se apagando. Sabe quando é que nós vamos perceber quanto tempo nós perdemos que não deveríamos perder? É no tempo que você mais precisar. Aí você vai falar: nossa, por que eu perdi tempo? Por que eu perdi tempo? Eu não deveria ter perdido tempo. Não deveria. E aí neste momento, olha, eu não tenho mais azeite, você tem. Me empresta esse azeite, querendo, sabe? Querendo negociar. Fala assim: dá a sua experiência para mim, mas não tem como eu passar, não tem como. Você tem que ir e comprar daquele que vende. Daqueles que vendem, vai lá e compra. E veja o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, o verso 18. Apocalipse capítulo 3, o verso 18. Esse capítulo foi estudado nessas quarta-feira, falando sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia, e o conselho que é dado a essa igreja, a esse período, a esse último período profético. Diz assim, o verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Na verdade, a compra é você pegar uma coisa que você tem e você vai trocar por aquilo que você quer. Se você tem o dinheiro, você quer comprar uma roupa, você tem o dinheiro, você quer a roupa, você vai trocar pela roupa. Você vai estar pagando por ela, você vai trocar. E o conselho de Jesus é pegar o que você tem, a Bíblia diz assim: o que nós temos é trapo de imundícia. É você pegar o que você tem e você trocar. Você vai trocar.
você vai trocar por o quê? Você vai comprar o quê? Ouro refinado. E esse ouro refinado, ele dá um significado de fé. Então é assim, você tem que comprar fé, ouro refinado. Vestidura branca, a justiça de Cristo, e o colírio é a graça, para você enxergar. Então compre daqueles que vendem, e Deus fala assim, vem e comprai, compre de mim, e compre também sem dinheiro. E fala, trocar o que eu tenho, uma coisa que é imundícia, trocar por uma coisa maravilhosa, que vai transformar a minha vida. Então nessa troca, quando nós olhamos dessa forma, quem sai perdendo é Deus. Ele tem uma coisa maravilhosa, e o que eu tenho não é maravilhoso, eu vou dar para ele o que eu tenho que não é maravilhoso, ele vai me dar uma coisa maravilhosa. Mas é a troca que o Senhor nos chama. Essa troca, ela só vem quando eu percebo, e quando você percebe, que eu preciso dessa troca. Eu preciso disso. Estou precisando disso. Eu necessito fazer essa troca. Então quando o primeiro grupo fala assim, ó, o que você tem eu quero, mas eu não posso te dar. Sabe por que eu não posso te dar? Porque agora não há mais tempo. Não há mais tempo. Isaías capítulo 55, me acompanhe. O chamado que Deus, Ele faz ao seu povo. O verso 6. Isaías 55, o verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Buscai enquanto você pode achar. Buscai enquanto Ele está perto. E Amós capítulo 8 diz assim, ó, que vai chegar um momento que Deus vai trazer fome sobre a terra. Não fome de pão e nem de vinho, mas fome da palavra de Deus. Então, qual é o tempo que nós temos então? Hoje. Qual é o tempo que eu tenho que fazer essa troca? Hoje. Quando que Deus ele me chama? Hoje. Hoje é o dia. Agora é o momento. É agora que Deus me chama. E depois não tenho mais como fazer essa troca. E aí, continuando, quando elas saíram para buscar, foram comprar, aquelas que estavam com azeite foram com ele. E depois fechou-se a porta. Essa é uma alusão ao fechamento da porta da graça. Apocalipse 22, verso 11. O justo continua na prática da justiça. E o injusto continua na prática da injustiça. Agora já não há mais tempo. Agora já não há mais tempo. Então, quando um grupo está dizendo, o que eu tenho está bom, o que eu tenho já é suficiente, o pouco conhecimento que eu tenho, ou o grande conhecimento que eu tenho, já é maravilhoso, estou salvo, é isso que eu preciso. Aí que está o erro. Mas aquele que olhe e diz, o que eu tenho ainda é pouco, eu preciso de mais, eu preciso de muito mais, eu preciso de mais coisa, eu preciso de mais o Senhor, e começa a buscar, aí que está a grande diferença, e aí que faz a grande diferença. A diferença é esta: aquele que busca, aquele que quer estar na presença do Senhor, e aí tudo muda, aí a pessoa passa a ser outra. E aí quando o noivo ele passa, você está preparado para caminhar junto com o noivo. Jesus ele diz em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, não vou-lo teria dito, mas vou preparar um lugar. Depois ele diz: porque lá onde eu estou, estejais vós também. Está vendo qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para você e para mim? É de ir neste lugar que eu creio que já está preparado, porque Ele já está voltando. Mas busque. Busque. Aí a pergunta é: de qual dos dois grupos você faz parte? De qual dos dois grupos eu faço parte? Alguns anos atrás, eu achava que para mim estava tudo bem. Eu achava que estava suficiente. O que eu tinha estava suficiente.
no final do ano de 2005, eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Que eu percebi que não estava tudo bem. Não estava tudo legal. Eu estava ajudando a pintar, reformar a igreja no Natal do ano de 2005. No último sermão eu contei um pouco da minha história para vocês. Eu disse que eu era um ex-cantor de rap. E Deus fez uma grande transformação na minha vida. E tinha uma menina que cantava com a gente do meu grupo, chamada Fernanda. A Fernanda tinha um irmão chamado Fábio. E o Fábio, depois que o Senhor Jesus transformou o meu coração, nunca mais eu tive contato com o Fábio. Nunca mais eu tive contato com o Fábio. Comecei a encontrar com o Fábio assim, foi poucas vezes. Poucas vezes eu encontrei com o Fábio. A primeira vez que eu encontrei com o Fábio, eu estava indo para o JA, eu estava saindo do estudo bíblico, estava indo para o JA, encontrei com o Fábio. Nossa, Fábio, quanto tempo. Falei para ele que agora eu fazia parte da igreja adventista no 7º dia, ele achou legal. Eu falei assim, vou fazer um convite especial para você, Fábio. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse culto jovem. Ele falou, rapaz, agora não vai dar, fico para uma próxima. Depois aí a gente combina um momento aí, eu vou com você para conhecer. Falei, legal. Passou-se 2 meses, encontrei com o Fábio numa mesma situação. E fiz o mesmo convite para o Fábio. E o Fábio falou, rapaz, fico para uma próxima. Quem sabe aí, ainda mais para frente, aí, eu faço essa visita que você está falando. Numa terceira ocasião, eu encontrei com o Fábio. Nesse momento, o Fábio estava soltando pipa. Né? O Fábio já grande, soltando pipa. E eu, na mesma situação, indo para um culto jovem, falei, Fábio, vamos lá. Eu lembro que você falou 2 vezes que você ia, acabou não indo. Agora é o momento. Ele falou, rapaz, não dá. Vai ficar difícil para mim agora aí, então fica para um outro momento. Depois desse último convite que eu fiz ao Fábio, eu não mais encontrei o Fábio. Eu trabalhava numa escola como monitor. Naquela escola, tinha um menino que era primo do Fábio. Não sei o porquê, num certo momento, nós chegamos no assunto do Fábio. E neste momento, ele começou a contar a história do Fábio para mim. Ele falou, olha, você está sabendo o que aconteceu com o Fábio? Eu falei, não sei, não estou sabendo. Ele falou, olha, é o seguinte, o Fábio, ele está internado no hospital em Ribeirão Preto, e os médicos já falaram assim para a nossa família, ele só sai daqui desse hospital no caixão. Mas eu falei, mas o que aconteceu com o Fábio? Aí ele falou, olha, eu vou contar a história para você. Aí ele falou, olha, o Fábio, ele começou a passar mal, e ninguém sabia, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Começou a fazer exame, não descobria. Fizeram um exame de sangue, e descobriram que ele é portador do HIV, soro positivo. Só que quando descobriram, o corpo dele já estava muito debilitado. Correram com ele para o hospital. Chegando no hospital, ele já foi internado às pressas, e ali ficou e falou, olha, o médico chegou para a família e falou, olha, é muito difícil ele sair daqui com vida. E eu fiquei sensibilizado com isso. Eu lembrei daqueles dias que eu fui fazendo convite para o Fábio. Lembrei dos convites que eu fiz para ele. E comecei a fazer a seguinte oração. Falei, Senhor, me dá uma última oportunidade de falar de Jesus para o Fábio. Mesmo que ele tome uma decisão negativa ao seu respeito, mesmo que ele não te aceite, mas me dê a oportunidade, tira o Fábio do hospital e me dê a oportunidade de falar de Jesus para ele, Senhor. E comecei a orar por isso. Comecei a pedir oração na igreja. Quarta-feira, sábado, na hora da escola sabatina, e começamos a orar. E a oração, ela tem poder. Depois de 3 meses, o Fábio já estava saindo do hospital. Amém? O Fábio já estava saindo do hospital. Mas o Fábio estava saindo do hospital, agora eu tinha que cumprir um pedido que eu tinha feito a Deus. Eu tinha que cumprir com a minha palavra. De falar de Jesus para o Fábio. Então, voltando lá, dia 25 de dezembro. Estava pintando a igreja, terminei de pintar. Hora do almoço, subi para a casa da família, da minha esposa. E no meio do caminho, eu encontrei com a Fernanda, aquela menina que cantava rap comigo. E falei assim, Fernanda, tudo bem? Tudo bem e tal. Começamos a conversar. Eu falei, e o Fábio? Ele falou, rapaz, o Fábio, ele estava aqui, acabou de sair. Ele acabou de sair. Mas faz o seguinte, ele mora 3 quarteirões para cima. Passa na frente da casa dele. Se você não encontrar,
volte aqui à tarde que eu vou falar que você passou, que você queria falar com ele. Porque eu tinha falado, eu preciso falar algo especial com ele. E aí, subi, passei na frente da casa do Fábio, não encontrei o Fábio, fui na casa da minha cunhada, os familiares da minha esposa, almocei, e aquele dia eu estava cansado. Eu estava muito cansado. Quando a gente almoça e a gente está cansado, o que acontece? Dorme. E nesse dia eu dormi. Dormi o dia todo. A minha esposa dá risada, né? Dormi o dia todo. E aí quando eu acordei já estava escuro. Eu falei, não, só preciso passar na casa do meu pai, dar um Feliz Natal para meu pai. No dia seguinte eu ia viajar para casa da minha mãe. Os meus pais são separados. Minha mãe naquela época morava numa cidade chamada Itararé. Não sei se alguém aqui conhece. Cidade de Itararé. E o pensamento que eu tinha é, nossa, eu acordei tarde, eu tinha que ir lá visitar o Fábio, não vai dar tempo. Vou passar na casa do meu pai e vou viajar amanhã, então vou fazer o seguinte, quando eu voltar depois do ano novo, eu visito o Fábio. A primeira pessoa que eu vou visitar vai ser o Fábio. E assim eu fiz. Fui para casa da minha mãe, fui passar o ano novo lá. No dia 2 de janeiro de 2006. Minha esposa me liga. E a gente conversando, a minha esposa diz assim, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, pode falar. Ela diz assim, amor, o Fábio morreu. Eu coloquei a mão, o rosto, fiquei em silêncio, acabou o chão para mim. Eu olhei para mim e falei assim, o que eu fiz? Eu disse, o que eu fiz? Para uma pessoa que estava achando que estava tudo bem, que o que eu tinha era o suficiente. Eu tenho uma certa luz, eu conheço a palavra de Deus, para mim está bom. E eu coloquei a mão na minha consciência e disse para mim mesmo, Wilson, o que você fez? Você não pediu para Deus, você não falou para Deus que você queria falar de Jesus para o Fábio. Você que diz que tem conhecimento, você que acha que está tudo bem para você. E eu comecei a olhar para mim, o que eu fiz? Aquela noite foi a pior noite que eu tive na minha vida. Eu fiquei a noite chorando, orando e falando, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz. Eu dormi. O que acontece é que muitas vezes Jesus está voltando e a gente está dormindo, as coisas estão acontecendo e nós estamos dormindo. E agora não é hora de dormir, é hora de buscar, é hora de se preparar e se encontrar com o Senhor. E o que acontece é que nós estamos dormindo. E olhando para isso, o que eu fiz? Quando eu voltei no dia 5 de janeiro, encontrei com a Fernanda no centro da cidade de Porto Ferreira, que era o local onde nós morávamos. E a Fernanda olhou para mim, eu abracei a Fernanda, dei meus pêsames a ela. E ela falou, começamos a comentar do Fábio, e ela falou assim, Wilson, sabe aquele dia que você passou perguntando do Fábio, no Natal? Eu falei, lembro. Ela falou assim para mim, olha, Wilson, você acabou de sair, o Fábio chegou pelo outro lado. Aí eu disse para o Fábio que você queria falar com ele. O Fábio olhou para mim, o Wilson falou assim, eu já sei o que o Wilson quer falar comigo. O Wilson quer falar de Jesus para mim. E aí ela olhou para mim e falou, Wilson, naquele dia, o Fábio, ele ficou o dia todo te esperando. E você não apareceu. Imagina como que eu fiquei. E ela disse assim, Wilson, e naquele dia, depois daquele dia, o Fábio começou a procurar outras igrejas. O Fábio foi procurando outras igrejas. Todo dia ele estava no culto. Quando chegou o dia da sua morte, o Fábio morreu em casa. Ele estava deitado na cama, seus familiares ali próximo dele. E ele falava assim com um semblante calmo e dizia, gente, não se preocupa comigo. Não se preocupe comigo. Eu estou aqui neste quarto, eu estou vendo anjos, eu estou vendo algo que vocês não podem ver, eu estou vendo anjos. Não se preocupe comigo. Não se preocupe comigo, é só isso que ele dizia. E aí o Fábio faleceu. E dali em diante, eu percebi que não estava tudo bem. E eu perguntei para mim, o que eu fiz? Sabe? Quando Jesus ele ilustra isso aqui, não é que Jesus ele é seletivo, ele está dizendo, você vai ficar neste grupo e você naquele. Quem toma essa decisão é você. É você que toma essa decisão. De qual dos dois grupos você vai estar? Você acha que é aquele que está tudo bem?
Você é aquele que quer se preparar, que está se procurando. Jesus, ele está batendo, o que você está vendo aqui, ó, Jesus, ele está batendo na porta do seu coração. E dizendo, eu quero que você tenha um azeite a mais, eu quero que você me procure, eu quero que você se prepare, porque eu estou voltando. E o erro que eu cometi com o Fábio, eu não quero cometer novamente. E eu não posso terminar sem fazer pelo menos um apelo. E te perguntar de qual dos dois grupos você quer estar. Qual dos dois grupos você quer realmente estar. Sabe? Convidei o Fábio 3 vezes. No momento que ele tinha a oportunidade de escolher. Ele não escolheu. Mas Deus deu uma outra oportunidade para o Fábio. Só que eu não sei quantas pessoas terão oportunidades ainda. E minha pergunta que eu faço para você, nesta noite. Quem aqui quer fazer essa escolha? Quem aqui quer fazer essa escolha e dizer assim, eu não quero mais perder as oportunidades? O mesmo erro que eu cometi com o Fábio, eu não quero cometer. Eu quero saber de você, que está aqui nesta noite, que ainda não tomou a sua decisão. Não estou falando aqui que você vai tomar a sua decisão aqui. Você não vai tomar a sua decisão aqui, que você está falando assim, não, eu quero... Não. Mas você que quer dar um passo para fazer com que essa decisão ela se fortaleça na sua vida, eu gostaria de saber, tem alguém que gostaria de tomar essa decisão? Eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi com o Fábio. Só quero saber se tem alguém aqui que ainda não é membro dessa igreja e quer tomar essa decisão. Só gostaria de ver. Só a mão, só levanta a mão, só para me ver. Tem alguém? Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa decisão. Eu quero orar com você. Eu quero fazer um convite, não tenha vergonha, tá? Eu gostaria de orar com você aqui na frente. Pode ser? Quem gostaria de levantar e se aproximar aqui de mim? Você que levantou a mão. Quem gostaria? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, viu? Querido, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe. Esse aqui já é meu amigo. Esse aqui é uma das pessoas que já falaram assim, ó, eu tomei uma decisão. Na série de estudo, Daniel. Oh, desculpa. Daniel. Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe. Gente, olha que linda decisão aqui. Amém? Vamos orar por este grupo especial. Aqui Jesus chama. Vamos orar. Convido vocês a ficarem em pé para nós orarmos. Senhor, querido Pai e bondoso Senhor, neste momento eu coloco esse grupo nas tuas mãos que tomam uma linda decisão. Eles estão querendo dar um passo, estão aqui dando um passo à salvação. A salvação que o Senhor ofereceu através de Jesus Cristo. Isso é lindo de ver, Senhor. Obrigado porque o Senhor conduz essas pessoas através do Espírito Santo. E nós como igreja, Senhor, queremos tomar uma decisão de ter o azeite. Temos mais o azeite e termos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Coloca, Senhor, esta igreja nas tuas mãos e coloca, Senhor, este grupo que o Senhor conhece nas tuas mãos. Trabalhe fortemente em cada coração. E os ajude a cada dia, Senhor. Ajude cada dia a eles vencerem as dificuldades que têm, que o mundo traz, que o inimigo traz. Mas em Cristo eles são mais do que vencedores. Por favor, nos ajude. Coloco cada um nas tuas mãos. Que o Senhor venha lhe trazer paz. Que isso, em cada coração esteja o teu amor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Agora, neste momento, nós vamos cantar um hino.
Deus está voltando, amém? E Deus nos dá a oportunidade, assim como vimos hoje, de o buscar e de estarmos preparados para aquele dia. Que Deus nos capacite, que Deus esteja conosco, que nós, cristãos, vigiemos a cada dia. Vamos cantar o hino número 126, Vigiai, cristãos. Ai, cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Que só Jesus promete dar-nos paz, perdão e graça. Aceitai o seu convite, avisai a toda a raça. Eis que vem, sim, Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Reinos e nações celosas, proclamai a todo mundo que Jesus há de ser pressa e que tem amor profundo. Eis que vem, sim, Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Pecadores, vinde todos, Cristo ainda intercede. Vinde enquanto graça existe, vinde enquanto Deus vos pede. Eis que vem, sim, Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Querido Pai, queremos estar na Tua presença quando Jesus voltar. Nos ajude, Senhor, a permanecer firme nos Teus caminhos e a cada dia fortalecer essa decisão que nós tomamos, para que assim, Senhor, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus, nós, com os nossos lábios, venhamos proclamar: eis o nosso Deus, a qual nós aguardávamos. Então, querido Pai, nos dê uma boa noite, uma boa semana na Tua presença, para que assim, Senhor, nós também sejamos luzes neste mundo que está em trevas. Então colocamos a nossa vida em Tuas mãos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. O pastor Wilson está na porta. Gostaríamos de lembrar, irmãos, na próxima quarta-feira, o tema será uma besta que sobe do mar. E na quarta-feira, pastor Arito terá um convidado muito especial. Esse tema estará na mira da verdade. Quem vai estar trazendo essa mensagem será o Leandro Quadros. Então, mais um motivo para que na próxima quarta-feira tragam visitantes, estejam presentes, porque a besta que sobe do mar vai estar na mira da verdade aqui dentro da igreja.
Então aguardamos todos na próxima quarta-feira e lembro novamente, domingo que vem o batismo da primavera. Espero encontrá-los amanhã às 7h30 na Câmara para estarmos vendo sobre a liberdade religiosa. Uma boa semana, que Deus abençoe a cada um.